Salve, gente! Meu nome é Marcelo Tel e eu sou o host do podcast Diversidade Empresarial, que é uma realização do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina, o Sindesp, com produção da Diva Inclusive Solutions. Aqui a gente vai falar sobre diversidade a partir do universo dos profissionais de segurança. Vamos trazer convidados diversos aí que nos ajudem a entender melhor os desafios e as oportunidades que se apresentam a partir do desenvolvimento de políticas de diversidade e inclusão. Bora, galera! Nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre pessoas com deficiência visual. A gente vai estreitar um pouco o assunto do nosso segundo episódio, que foi a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A nossa convidada de hoje é a Elisana de Lorenzo. Ela é formada em Pedagogia em Educação Especial pela UFSC, pós-graduada pela UNC em Educação Infantil e trabalha há 27 anos na área da deficiência visual na ASIC, que é a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Há 8 anos ela trabalha como professora e coordenadora para o encaminhamento ao mercado de trabalho de pessoas com deficiência visual. E a nossa outra convidada, na verdade, hoje não é só uma convidada. Ela vai dividir o papel de host comigo. Ela é a Fernanda Quadros, que já esteve na cadeira de entrevistada aqui com a gente. A Fernanda, para quem não conhece, é psicóloga, é coach, fundadora da Leader Action, diretora de sustentabilidade e diversidade na BRH de Santa Catarina. Tem mais de 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas, onde ela atuou como gestora em empresas de varejo, serviços, indústria e tecnologia. É ativista na área de diversidade, equidade e inclusão e atualmente ela coordena o processo de captação, inclusão e qualificação de pessoas com deficiência idealizado pelo Sindesp Santa Catarina e executado pelo ICAEPS. Então hoje ela vai estar aqui conduzindo essa conversa comigo, ela participou do processo de produção desse terceiro episódio e bora trabalhar junto. Bora, gente, vamos conversar. Bom, então, feitas as devidas apresentações, eu acho que só vou fazer um pequeno esclarecimento ainda para quem vem acompanhando o nosso podcast. Quem ouviu o nosso episódio anterior sobre inclusão de pessoas com deficiência, do qual a Fernanda também participou, talvez se pergunte se a gente não vai se repetir muito hoje nesse terceiro episódio. Mas no segundo episódio, o foco era discutir o capacitismo nas mais variadas formas, de uma maneira bem ampla, né? E hoje a gente está entrando numa porta que ficou entreaberta no segundo episódio, no último podcast, que é das especificidades dentro da comunidade PCD. Então, o nosso foco de hoje são as especificidades de uma comunidade específica, que é a de pessoas com deficiência visual. E aí, então, para começar esse nosso bate-papo dentro desse universo da deficiência visual, eu acho que, Elisana, você podia começar contando um pouco da tua história, como é que você se envolveu com a inclusão de pessoas com deficiência, em especial com pessoas com deficiência visual, como que a tua história pessoal se mistura um pouco com a tua história profissional aí nesse sentido? O que te trouxe até aqui? Então, Marcelo, eu me formei, na verdade, no magistério, né, em 95, e aí era professora de primeira a quarta, mas assim, quando eu me formei, eu jamais pensei assim no que eu ia trabalhar, né? Se eu ia trabalhar com crianças pequenas, maiores, enfim, porque a minha formação era para trabalhar de primeira a quarta. E nessa idas e vindas aí de professor, que a gente tem um quadro de substituto, surgiu a vaga numa associação. Até a minha colega, que também tinha se formado comigo em 95, disse: Elisana, é uma associação de pessoas que não enxergam.
será que tu vais gostar? Daí eu disse, não, vamos lá, vou tentar. E aí, por um acaso do destino, eu liguei aqui para a SIC, a pessoa que me atendeu na época, o diretor, ele disse, não, pode vir aqui conversar comigo. Aí eu vim, né, me arrumei, morava próximo da SIC, me arrumei e vim conversar com ele. Ele conversando comigo, ele disse, não, amanhã tu vem e assina os papéis para começar a trabalhar. Daí eu disse, amanhã eu venho, assino os papéis. Aquilo ficou meio que borbulhando na minha cabeça, mas eu saí. E ele me fez uma pergunta nesse dia. Ele disse assim, como será, como que você vê uma pessoa cega? Quando eu falar deficiência visual, eu vou estar sempre atingindo todos os âmbitos, tá? Tanto desde do monocular até o cego total, tá? Então, deficiência visual envolve todas as limitações visuais, tá? E, enfim. E aí eu fiquei pensando, né? Falei para ele que para mim não via nada demais, porque o que eu via era a pessoa. Então, se eu me formei para ser professora de crianças, né? Então, eu ia receber várias crianças. Então, com todo, né? Com toda a sua bagagem, né? Enfim. E só o que me chamou a atenção é porque ele já pediu para mim trazer a minha documentação no outro dia. E eu nem sabia que documentação que era, enfim. E aí, quando eu cheguei no outro dia, ele disse, Elisana, eu fiz uma confusão, que tinha duas professoras que começavam com E, né? Classificada. E o teu nome não estava na lista. Era uma Eliane e Elisandra. E nenhuma era Elisana. Aí ele disse, mas como eu errei e disse para te trazer a documentação, eu vou conseguir uma vaga para ti trabalhar aqui, porque eu gostei muito da tua fala. E foi assim que eu entrei na SIC, né? Trabalhando com a deficiência visual. E depois eu tenho uma irmã que ela tem a epilepsia, então desde muito pequena também eu convivi com essa questão de ter uma irmã que necessitava de algumas questões, né? Mas também a gente sempre trabalhou numa forma muito tranquila entre as irmãs. Porém, o pai e a mãe sempre muito protetores dessa minha irmã, né? E era algo que a gente sempre questionava com eles. Então, quando eu entrei nesse mundo, né, enfim, com outras questões, para mim foi muito, como é que eu vou te dizer, natural, né? Tá trabalhando nessa forma. E aí eu comecei a trabalhar aqui na SIC, daí com todos, né, digamos, a deficiência visual, enfim, como professora. Na época foi também um primeiro momento uma professora de datilografia, né, porque naquela época ainda existia datilografia, máquina, enfim. E logo depois daí comecei a trabalhar na parte da informática. Junto com o meu trabalho na SIC, eu também trabalhei com a comunidade dos surdos, né? Trabalhei com dois meninos, né? Surdos. E depois eu passei no concurso e trabalhei na PA. Para finalizar o meu mundo, eu tenho um filho, né? Com a deficiência física. Então, a deficiência aí, no caso, as limitações, elas sempre permearam, né, todo esse meu caminho. E sempre busco, né, essas questões que primeiro vê a pessoa, né, sempre o que você tem ali, o ser humano, e depois, sim, a sua, enfim, deficiência que a gente intitula hoje, né, talvez daqui a um tempo a gente já não tenha mais esse título, enfim, é a Elisana, é o Marcelo, é a Fernanda, o Fabrício, é a Paula, né? Sem que esse seja o primeiro carimbo, né? O cego, o deficiente físico, o surdo, né? Então, somos nós, é a Elisana, o Marcelo e a Fernanda. Então, é isso. Então, é esse o meu mundo, né? Dentro até os meus 48 anos que estou aqui. Muito legal, né, Elisana? Eu acho que a tua fala é muito importante, né? Eu acho que, primeiro, quando tu diz assim, quando eu falo de deficiência visual, eu falo de tudo, né? De pessoas que não enxergam nada, pessoas que têm baixa visão, pessoas monoculares. Eu acho que isso é bem importante, porque a gente precisa entender.
Mas eu queria muito, antes da gente falar do mercado de trabalho, que é a tua área, que é onde tu atua dentro da SIC, eu queria muito poder te ouvir falar as principais barreiras, as principais dificuldades que nós, né, pessoas que não têm dificuldades, né, e que não têm deficiência, eu não gosto de usar a palavra deficiência, eu acho que a gente, né, a gente é no sentido amplo, a gente é um ser humano, sim, o estigma que todo mundo tem, ou que a maioria da população tem, acerca de uma pessoa com deficiência. É porque a gente tem muitas dificuldades, assim. As próprias pessoas com deficiência têm muita dificuldade em se aceitar, em reconhecer que ela tem isso. Então, assim, como que nesses 27 anos que tu tem de ASIC, assim, como que são esses desafios, assim? É a família que chega, é a pessoa com deficiência visual que chega, como que as pessoas te procuram e como que vocês, enquanto instituição, enquanto associação, trabalham essas questões? Então, Fernanda, a questão das barreiras, eu vejo que permeia muito a questão de cada indivíduo, né? Então, assim, eu vejo que é muito de cada um, assim, do teu ser, né? Eu tenho, como eu até já comentei contigo em outros momentos, tem pessoas que chegam aqui para reabilitação que ficaram cegas, né? Eram pessoas que enxergavam, que tinham, né? Enfim, toda a habilidade, e que perdem a visão e que em 6 meses eles estão de volta querendo ser inserido no mercado de trabalho, né? Então, é muito, como que eu vou dizer, é muito de cada um. Como eu tenho pessoas que nasceram cegas e que tinham toda uma família que protegia, ou alguém que protegia, e que daí nós aqui mesmo, os próprios professores, né? Ai, não, porque como tem essa proteção, nunca vai entrar no mercado. Nunca... Dali a pouco essa pessoa dá um insight e sai, vai morar sozinha, entendeu? Então, o que eu vejo hoje, o que eu posso te dizer é muito assim que vai de cada um, entendeu? Então, assim, ó, hoje, dos 174 alunos que nós temos aqui na SIC, eu posso te dizer assim, ó, que cada um tem a sua especificidade, e assim, ó, e a família, às vezes, até tenta, de uma certa forma... Se eu fosse falar isso para ti alguns anos atrás, eu diria assim, Fernando, o maior empecilho é a questão familiar, né? Que a família que não deixa ir, que ou o amigo, ou o cuidador, ou assim, aquele que está junto é o que não deixa ir. Mas hoje eu vejo que é parte muito de cada um, entendeu? Da sua forma, da sua visão, de sua, sabe, do como foi, como ele está lendo, como ele está inserido nessa sociedade, enfim. Então, eu não posso te dizer hoje específicas. Hoje a maior, eu vejo assim, a maior barreira nossa ainda continua a atitudinal, né? O não acreditar, e isso é o não acreditar meu, Elisana, tá? Então, quando você, por exemplo, eu sou cega, mas eu não entro no mercado de trabalho porque não tem vaga. Não. Mas eu também, Elisana, não acredito em mim, entendeu? Eu não me... às vezes não dá aquela... Eu vou provar, não, mas eu vou tentar fazer aquilo, né? De certa forma. Então, a barreira atitudinal hoje, para mim, é a principal, assim, que existe de parte de todos, né? Enfim, não só que tenha uma deficiência, vamos colocar assim. Eu vejo que um todo, né? A gente fala muito, com o tempo as pessoas estão se remodelando, tá vendo a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, mas na prática, infelizmente, eu posso te dizer que hoje a gente não vê muito isso. Até se coloca, né? Ai, não pode ser assim. Mas quando tu vê, já está do outro lado. A mesma questão hoje das palavras, né, do capacitismo. Não fala isso que é capacitista.
entendeu? Mas é capacitista quanto eu sinto que é. Agora, quando eu quero que não seja, eu posso usar até a mesma frase que a Elisana falou e que não vai ser capacitista, né? Então, eu acho que isso é muito do ser humano, assim, eu vejo dessa forma. Pode ter várias pessoas dizendo, não é bem assim. Tem o empecilho da família, tem o empecilho das empresas, né? No nosso caso aqui, do mercado de trabalho. Mas eu vejo que é para mim, principalmente, é o ser humano. É do seu caráter e da sua formação. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Bom, Elisana, muito bom. Elisana, agora acho que é uma pergunta mais dentro da tua área de atuação, como a Fernanda disse, né, de inserção no mercado de trabalho. A gente já no outro podcast chegou a falar sobre esse assunto, né, como é complicada, né, apesar da lei de cotas para PCDs, lá, a lei 8.213, né, a realidade corporativa, ela assim, não faz jus aí a todo o empenho que foi colocado para que essa lei fosse aprovada, né? Quando a gente fala de inclusão de PCDs, parece que todas as pessoas com deficiência enfrentam os mesmos problemas, mas isso não é verdade, né? Tá longe de ser verdade. Eu acho que sem sombra de dúvida, é a comunidade mais complexa e mais diversa entre os grupos minoritários, porque as necessidades de atenção são completamente diferentes, mesmo como você falou, dentro de uma comunidade, que é, por exemplo, da deficiência visual, existe uma diversidade gigante, né? Uhum. Sim. E aí a questão fica assim, com essa diversidade de necessidades específicas, o mercado de trabalho nem sempre, ou quase nunca, está disposto a encarar o que é preciso para proporcionar a inclusão dessas pessoas, né? Então, o que é muito comum no mercado é eles optarem pela passabilidade, ou seja, por aquelas deficiências que são mais passáveis, que vão causar menos alteração na rotina corporativa e tal. E aí eu queria saber de ti como é que fica isso no caso das pessoas com deficiência visual, como é que elas ficam nesse cenário, como é que é o processo, né, de inserção no mercado de trabalho, quais são as principais dificuldades? Uhum. Então, Marcelo, a primeira coisa que tu falou ali que eu concordo, é o ponto-chave, é essa questão. Quando uma empresa liga aqui para mim, ela já pergunta assim, Elisana, tu tem aquele que enxerga um pouquinho? Aí eu digo, tá, tu queres uma pessoa que enxergue um pouquinho ou tu queres um trabalhador? Sabe? Eu sou bem... Às vezes até as pessoas ficam meio sem graça, porque como eu já falo a frase assim na hora, opa, entendeu? Porque assim, ó, quando você vai contratar alguém, né, na tua empresa, a primeira coisa que vai ser a análise do currículo. Depois você vai chamar a pessoa para entrevista. Então, assim, ó, eles nem conheceram a pessoa, se ela é cega total, se ela é baixa visão, se ela é monocular, ou se ela tem 10%, se ela tem 20%, mas eles já querem alguém que enxergue um pouquinho. Por quê? Porque acha que assim, se eu contratar um cego, eu vou ter que adaptar tudo, eu vou ter que colocar isso, eu vou ter que colocar aquilo. Então, essas adaptações, sabe? Essa acessibilidade que as pessoas criaram, esse universo de, tem que ser acessível, isso já embarca, sabe? Dá-se um baque. Porque eu sempre falo, primeiro você contrata a pessoa, tá? Contrata o trabalhador, e depois você vai ver qual é essa acessibilidade, né? Tanto que há um tempo atrás era assim, tudo era piso-guia, 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 porque tinha que ter o piso-guia, porque se não tivesse piso-guia, o cego não andava, não sei o quê. Até aqui na SIC foi um motivo até de brincadeira, que o pessoal falava assim, agora os cegos viraram um trem. E aí nós começamos a dizer, como assim cego virou trem? Porque tem que andar no trilho, né? Que era o piso-guia que tinha que andar, as pessoas colocavam todo mundo em cima do piso-guia, eles tinham que andar. E não, esse piso-guia é para qualquer pessoa, né? Para acessibilidade de qualquer um. Enfim, para direcionar aqui na calçada. Só que, claro, colocaram no lugar errado, enfim, daí isso vai para o outro âmbito. Então, o que eu vejo, assim, de maior empecilho hoje nessa contratação é já vir com essa questão de querer uma pessoa que enxergue, sendo que a gente trabalha aqui com baixa visão e cegos e monocular. Então, assim, vai ter que contratar uma pessoa que seja cega.
eu confesso para ti que eu estou tendo, assim, ó, maravilhas de empresas me ligando, sabe? Que topam junto comigo, abarcam, mas eu sempre dou o respaldo, eu digo, ó, qualquer coisa, assim que está à disposição. Então, tem essa segurança nossa, né, enquanto de expertise de associação para com a pessoa com deficiência visual. Mas, assim, ó, eu vejo que, às vezes, mesmo a empresa não tendo ligado, ela contrata, e quando tá o trabalhador lá, ela diz, Elisana, eu fiz isso, 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 isso. E o próprio trabalhador vai dizer para ela, ó, isso é acessível, isso não é. E, às vezes, essa coisa de, eu vou ter que, então, adaptar tudo lá com braille. Hoje, a maioria dos nossos trabalhadores não são brailistas. Então, o braille, não que não tenha que existir, tem que existir o braille, sim, porque é a escrita, né, da pessoa. Mas não que esteja, não, tem que adaptar tudo braille, eu tenho que colocar tudo em braille, eu tenho que escrever. Não, entendeu? Eu acho que são essas as questões que, às vezes, as pessoas falam, tem que fazer tudo acessível. Não, contrata e depois vai vendo as questões, né? Claro, o que é mais corriqueiro de acessibilidade a gente já sabe, né? Que são essas questões enfim. E eu sempre gosto de usar um exemplo que, quando nós teve uma contratação de várias pessoas numa empresa, e aí chegava várias pessoas cegas, enfim, com baixa visão, e tinha uma planta próximo ao elevador, e aí as pessoas, todas elas batiam, independente de ser baixa visão, independente de ser monocular ou cego, batiam naquela planta. Aí alguém foi lá e disse, não, vamos tirar aquela planta, que aquela planta está prejudicando esse pessoal, não está sendo acessível. Tiraram a planta. Aí essas pessoas no outro dia chegaram e começaram a se perder. Aí todo mundo disse, mas meu Deus, por que estão se perdendo? Se a gente tirou a planta que eles se batiam. Aí um dos trabalhadores falou, quem que foi que tirou a planta daqui? Aí falou assim, fui eu, porque não estava sendo acessível, vocês estavam batendo na planta. Não, aí, a planta era a nossa referência, entendeu? Então, eles batiam sim na planta, mas eles não estavam se incomodando. Então, eu sempre penso assim, tu tens que perguntar para a pessoa, e isso independente se ela tiver uma deficiência aparente ou não, se aquilo está prejudicando ela ou não, se está sendo acessível ou não. Porque eu posso chegar para ti e dizer assim, a maior barreira é não ter braille. E aí a pessoa cega fala assim, mas o braille é o segundo plano para mim. Entendeu? Eu posso chegar para ti e dizer assim, o maior empecilho é não ter ônibus que parem na frente da empresa. A pessoa vai dizer assim, o meu ônibus para a 5 quadras da minha casa e eu ando 5 quadras, né? O maior empecilho para mim é que o refeitório não seja dentro da empresa. Aí a pessoa diz, o restaurante que eu almoço fica, eu tenho que pegar um Uber para ir até o restaurante. Então, eu acho que são essas questões, sabe? Nós já tivemos casos de pessoas que queriam um banheiro dentro da sala dele, entendeu? E aí a empresa me liga e está dizendo, mas é essa acessibilidade que ele quer, o banheiro dentro da sala dele. Disse, não, para isso não é acessibilidade, isso é um comodismo dele, que ele não quer levantar e ir até o banheiro. Entendeu? Então, são essas questões que a gente precisa estar verificando, né? E essa questão, muitas vezes, de igualar, né? Eu conheço uma pessoa cega que trabalha muito bem com computador, então eu vou contratar porque eu sei que ele trabalha muito bem com computador. Não, não é isso. Você conhece a Elisana, que lida muito bem com computador, só que o Paulo é o Paulo, e o Paulo talvez não goste de trabalhar com computador, né? Várias empresas já chegaram para mim e disseram assim, eu tenho uma experiência muito boa, porque eu conheço um menino que é cego, que faz isso, que faz aquilo, então vai ser bom. Eu disse, não, tu conheces o Fernando, que é bom, mas a Patrícia vai ser a Patrícia, e dentro das qualificações que ela vai poder te oferecer. Eu acho que esse é um ponto bem importante, Elisana. Assim, eu fico muito feliz que tu tenha tocado nesse ponto. Quando a gente fala de deficiência, quando a gente fala de grupos minorizados, grupos subrepresentados, a gente tem uma característica de colocar todos dentro de uma mesma caixinha, tu acabou de dizer, né? Então, assim, eu
contratei uma pessoa com deficiência que tem essa característica. A gente tem, não é o caso daqui, mas, por exemplo, né, a gente tem um estigma de que pessoas surdas têm uma característica de se concentrar muito e que serão ótimas digitadoras e que serão ótimas pessoas para trabalhar na área de informática. E a gente precisa entender que o ser humano ele tem habilidades no seu, né, assim, e diversas habilidades e as suas individualidades. E a gente precisa entender o ser humano na sua individualidade. Uma das questões que a gente pensou aqui para a gente conversar hoje é que, por exemplo, assim, tu acha que para uma pessoa que tem baixa visão, para uma pessoa que é monocular, ou para uma pessoa que é totalmente cega, ela consegue usar outras habilidades sensoriais, já que ela não consegue enxergar, por exemplo? Sim, ela tem uma audição um pouco mais aguçada, o tato, o olfato. E isso, dentro da tua experiência aí de 27 anos da SIC, tu consegue nos dizer se isso realmente... Porque, assim, né, para nós, senso comum, para nós, pessoas que usamos toda a nossa habilidade visual, a gente acredita que quando nos tiram, por exemplo, a visão, quando a gente usa a venda, a gente outras habilidades sensoriais são afloradas. Tu acha que para uma pessoa, por exemplo, que desenvolveu uma cegueira ou que já nasceu, ela usa outras habilidades? Na verdade, Fernanda, a gente chama de sentidos remanescentes, né? Então, isso é fato, né? Quando você tira um sentido, você logo vai usar o outro, porque tu não tem aquele. Então, não é que... antes a gente usava muito essa expressão, né? Mais aguçado. Hoje não se usa. É o sentido, digamos, que ela vai ter uma maior habilidade, porque ela precisa usar. Preciso ter uma audição, uma concentração maior na minha audição, porque é ela que vai me guiar, entendeu? Então, não significa, ela tem o ouvido mais apurado. Eu tinha uma época que dizia, então vai ser músico, vai tocar instrumento, vai ser isso, vai ser... Não, não é porque necessita daquele sentido, né, remanescente, estar mais atento para as funções, né? Como tu falou ali, da questão da concentração do surdo, né? Não é porque ele não escuta que ele vai ter totalmente concentrado, porque ele vai ter o estímulo visual, então nem todos vão ser muito concentrados, né? A mesma coisa é a pessoa com cegueira, falando na cegueira total, né? Ela sabe que se ela não se prestar muita atenção ali em algum, vamos pensar em atravessar a rua, que é usar o sentido remanescente dela maior da audição, ela vai acabar sendo, né, atropelada, enfim. Então, ele vai ter que ter uma maior atenção. Mas não vejo isso como algo assim, tem mais apurado ou desenvolveu mais. Não. É por uma questão como que eu vou usar uma palavra que seja... Ele precisa daquela atenção, é isso, é uma atenção, não que, né, enfim, seja o tato, a mesma coisa, né? Então ele vai estar desenvolvendo bem o tato, porque ele tem que apalpar, enfim, não. Né? Nós temos vários alunos aqui que têm, inclusive, são diabéticos, então a questão tátil é bem prejudicada, né? Então já vai ter que ver outras habilidades, né? Mas não é regra que, não, perdeu a visão, então vai ter uma audição maravilhosa, né? E, assim, na verdade, a nossa audição, se nós hoje pararmos, eu, você e aqui e o Marcelo, e nós ficarmos prestando atenção no que está ao nosso redor, a gente vai querer, né, ligar ali, que a gente chama da nossa parabólica, e tá vendo os sons que estão à volta, né? Então, eu acho que isso não vejo como algo assim, tem melhor ou é melhor. Não, que inclusive nós temos vários surdos cegos aqui na SIC, né? Então, então acho que é isso que vai... depende, assim, acho que, assim, eu tenho muito claro hoje, a minha percepção hoje é muito clara do indivíduo,
né? Então, assim, é a pessoa, né? Então, não tem como, assim, dizer, não, o cego tem audição boa. Não, porque... né, você pode ser seletista, entendeu? Hoje eu quero escutar a Fernanda, não quero escutar a Elisana, eu vou escutar também da forma como eu quero escutar, como eu quero entender, né? Então, eu acho que é isso, assim. Tem a questão da fala, de como você traz isso para ti, é tua, entendeu? Por mais que eu fale coisas lindas, por mais que eu diga assim, eu chego para uma empresa e falo assim, gente, contrata, tem a SIC, nós estamos aqui para te ajudar, mas se a pessoa não sente aquilo, pai, ela está falando isso que ela está 27 anos lá com cego, ela dorme com cego e acorda com cego, né? E, entendeu? Não é isso. Não, meu marido não é cego, não. Enfim, tirando o trocadilho aqui, mas então não é porque eu vivo isso é que eu falo, é porque eu sei que cada um. E também eu sou muito clara. Quando a empresa contrata e liga para mim, Elisana, eu não sei o que eu faço com o Pedro, porque o Pedro que você falou hoje, esse cara é tua empresa, é o teu trabalhador. Se você não sabe se ele não está fazendo dentro do que ele foi contratado, é demissão. Ai, não, mas como é que eu vou demitir? Porque é uma pessoa com deficiência. Tá, como é que você demite alguém da tua empresa? Então assim, essa questão da deficiência em primeiro plano, essa questão do desenvolver mais, do sentir mais, eu acho até que a gente tem nós temos aqui um dia que é feito café e cegas, que eles chamam, e as pessoas vêm, se colocam a venda lá na entrada da SIC e entram aqui na SIC sem ver nada, né, sem ver como é que é a SIC, enfim, e vão tomar café, e pegam café, aí depois quando tira aquela venda, ai meu Deus, eu escutei o barulho d'água e não sabia o que era, é o córrego. Mas aí a gente fica pensando assim, cara, se nós fecharmos os olhos hoje aqui, nós três, e eu continuar falando, a gente vai ter outras percepções. Então, né, isso acho que é do momento, do tempo, entendeu? Antes se fazia muito essas coisas, hoje até nós mesmos temos parado um pouco com essa questão da venda dos olhos, porque tu pode até se colocar ali no primeiro momento e pode até criar algumas coisas de, agora eu sei como é que é ser cego. Tu não sabe, né? A gente nunca vai saber, e mesmo às vezes tem pessoas que mesmo experienciando a dor, né? Eu digo assim, mesmo tu acaba, se você não se ressignifica dentro daquele modo, tu vai voltar da mesma forma, entendeu? Eu sempre digo, se eu ficar cega, e digo assim, às vezes não brincando, eu vou ser uma cega bem revoltada. Bem revoltada. E essa, meu Deus, Elisana, vou, porque eu sou, entendeu? Eu não vou mudar porque eu fiquei cega. Né? Então, acho que essas questões é que a gente precisa ver. Não sei até se a minha fala foi capacitista, mas enfim, é como eu me vejo hoje. Muito legal, Elisana. Eu queria voltar um pouco aí a tua resposta anterior, quando estava falando sobre acessibilidade, né? Eu achei muito, muito interessante, porque, no fundo, assim, você estava dizendo o seguinte, né? Que a acessibilidade realmente necessária, mais importante, é a do acolhimento, né? É tornar o ambiente acessível em termos de acolhimento, né? Mais do que a acessibilidade arquitetônica, essa acessibilidade física, né? E isso acho que é muito, extremamente interessante, assim, inclusive para solucionar, por exemplo, problemas, depois a gente pode falar um pouco mais sobre possíveis soluções, mas problemas como esse que você mencionou, a empresa contratou e está lá e não sabe o que fazer com o Pedro, que não está cumprindo as funções, e aí demite, não demite, o que faz? E muitas vezes claro que nem sempre, né, mas muitas vezes essa improdutividade, essa incapacidade de desenvolver, de realizar as funções para a qual foi contratado, ela é fruto dessa falta de acolhimento, de acessibilidade humana, digamos assim, vamos chamar assim, né, hoje, assim, só como
E eu acho que talvez aí seja um caminho interessante para as empresas repensarem, né, esse contato na contratação de pessoas com deficiência, que é, antes de preparar arquitetonicamente o ambiente, por exemplo, é preparar o meio para que essas pessoas não fiquem isoladas, que é outra coisa que acontece muito, né, que é esse isolamento, né. Já ouvi falar de casos, né, de empresas que colocam lá todas as pessoas com deficiência numa sala específica, longe, onde não tenha contato com outras pessoas, né, esquecem, entre aspas, de chamar elas para as confraternizações, para os eventos da empresa, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu acho que queria chegar a uma questão que eu acho que é importante, porque eu acho que essa nossa falta de habilidade, né, de lidar com as pessoas com deficiência, eu acho que ela é uma coisa que vem antes da gente começar a trabalhar, né? Ela vem da educação mesmo, né? Tanto da educação escolar quanto da educação universitária, que apesar de serem, né, os ambientes que nos formam intelectualmente, enfim, ainda não se prepararam devidamente para acolher essas pessoas e para pensar num formato de educação que seja mais inclusiva, né? Pensando que essa inclusão ela não é abrir exceções, né? Mas é justamente ela tornar acessível para todos aquilo que é de direito de todos, né? Então seria uma educação para todos, né? É isso que falta. E aí eu queria saber como é que tu percebe aí o cenário da educação, tanto universitária quanto escolar, no que diz respeito às pessoas com deficiência visual. A questão da inclusão ainda é bastante, como você mesmo falou, assim, é bastante precária. Desde o ensino médio eu vejo que esse ano eu tive a oportunidade aqui na SIC de trabalhar com adolescentes, né, que estão no ensino médio, e essa dificuldade, sabe, como é que eu vou te dizer, de material, de professores, sabe? Às vezes os professores ligam aqui para si e dizem, mas ele está fazendo matemática aqui na escola, mas como é que vocês ensinam matemática aí? Né? Entendeu? Então, de conhecer as ferramentas que se usa, né, para, por exemplo, ter o Soroban, né, que hoje a gente tem sim o computador, e aí tem os leitores de tela que os alunos podem estar usando, né, ou questões que o próprio professor pode estar explicando ali, e essa questão dos colegas, sabe, de alguns, assim, às vezes por afinidade, né, se juntam ali com a pessoa cega e às vezes não, fica com o professor, né? Inclusive, eu trabalhei em muitas universidades aí como tutora, e na última que eu trabalhei, eu saí, aí eu cheguei à conclusão, tanto que eu falei, assim, eu não vou mais trabalhar nessa área, porque eu vejo assim que a própria pessoa cega, ela acaba... como é que eu vou te dizer, próprio cego, porque eu trabalhei, a maioria eram cegos totais, se tendo só uma base, sabe? Só como a Elisana está junto com ela, então eu vou ficar com a Elisana e não interagir junto com os outros colegas, sabe? Então eu vi assim que ao mesmo tempo que eu estava ali para ajudar na acessibilidade da leitura do material, da acessibilidade das provas, eu também estava bloqueando para que ela fizesse a interação com os colegas dela, entendeu? De estar assim, dela fazer parte daquela sala. E não, ela tem a Elisana, então a Elisana leva ela no lanche, a Elisana ela leva no banheiro, a Elisana vai com ela para onde for, e ela não tinha esse contato. Então eu vejo. E também essa forma assim, que quando o professor recebe um aluno com deficiência, parece assim que ai meu Deus, o que eu faço agora? E ele esquece que ele está recebendo uma turma com 21 alunos e que cada um é diferente do outro, entendeu? E aí ele só fica preocupado com aquele aluno que entrou lá, que é o deficiente físico, que é o surdo, que é o cego, entendeu? Então, essa questão. E vejo ainda, por mais que a gente esteja caminhando, tá um caminho bem já consolidado, assim, mas ainda falta muito essa questão desse trabalho que eu falei para vocês, assim, de ver como algo natural essa questão da pessoa com deficiência, sabe? Não, não, agora
eu recebi uma pessoa cega na minha turma, então vamos conhecer tudo que é de cego. Não, entendeu? Vamos estar trabalhando ali junto com aquele meu colega que é cego, sabe? Indo conhecendo, vendo o que realmente necessita, sabe? Essa questão que eu vejo. Mas ainda falta bastante ainda para nós aí nessa área. Por mais que tenha os núcleos, né? Hoje, por exemplo, você vai numa universidade, tem o núcleo da acessibilidade, mas às vezes até a própria pessoa que trabalha dentro desse núcleo ainda tem questõezinhas aí que precisam, né, tá vendo esse lado que eu falo, né, do humano, do estar ali, né? Queres perguntar algo mais, Fernanda? Teu mico está no mute. Eu acho que essa é a nossa, eu acho que esse é o nosso mote, assim. Quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e a gente está trabalhando aqui, a gente está tratando aqui de pessoas com deficiência visual, eu acho que é muito importante a gente pensar na inclusão. E aí tu traz uma questão que é bem importante, que é a gente trabalhar o indivíduo, né? A gente trabalhar a pessoa. Porque, como eu falei antes, a gente tem uma característica de colocar as pessoas numa caixinha. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, assim, quais são os principais desafios que a SIC hoje enfrenta e tu enfrenta enquanto, né, pessoa que está à frente, né, desse encaminhamento de pessoas para o mercado de trabalho para essa inclusão. O primeiro desafio é quando eles ligam para mim aqui querendo uma pessoa que enxergue um pouquinho. Então, esse é o primeiro desafio e isso às vezes até as próprias, porque a gente trabalha muito, né, com associações, e às vezes, Elisana, mas procura mandar um baixa visão, né? Então, acho que isso ainda, e esse é o maior entrave que existe, assim, da questão com a cegueira total, né? Que eles desacreditam. E hoje tem muitas pessoas que são cegas totais e que estão inseridas no mercado de trabalho e desenvolvendo trabalhos de design, enfim, né? N funções aí. A questão da acessibilidade, que sempre colocam como algo assim, mas eu não tenho acessibilidade na minha empresa. Deve estar, mas o que tu chamas de acessibilidade? Eu não tenho rampa. Daí eu digo, mas cego sobe escada e desce escada. Então, isso não é o problema. Se for a rampa na tua empresa, né? Então, essa questão da acessibilidade que eu acho que precisa... tenho certeza, né? Precisa de ser revista. O que é acessibilidade, né? E como eu falei para vocês, às vezes, o que eu, pessoa com cegueira, digo que não é acessível, o meu amigo que também tem a minha cegueira pode dizer que para ele tanto faz, que pode ser daquela forma, né? Então, essa questão da acessibilidade. Então, a questão que eu já falei, da atitude, né, para com a pessoa, enfim, esse desafio, né, de contratar a pessoa, né, contratar o trabalhador e depois ver realmente como é que pode ser feito, e não já, eu não vou contratar, porque não vai dar certo. Ou, eu já contratei o cego aqui e o cego só me incomodou. Né? Eu já tive empresa de ligar para mim e dizer assim, eu não quero cego aqui dentro da minha empresa. Baixa visão eu contrato, mas cego eu não quero. Porque cego eu já empreguei e não deu certo. Cara, ele entregou a Elisana, que talvez tenha lá suas dificuldades, enfim, ou sei lá quem, mas não significa, né? Então, acho essa questão... Acho que tu falou muito bem ali do rótulo, né? De todo cego ser assim, todo baixa visão ser assim, toda mulher é assim, todo homem é assim, todo pequeno é assim. Então, é essa questão que ainda é muito forte ainda, que eu vejo no mercado de trabalho também, né? Ou se não, do super trabalhador. Nós já tivemos isso. Não, porque ele faz tudo direitinho. Que maravilha. Ele deu certo. Ele só fez o que ele precisava fazer, não é porque, que bonitinho, né? Ou se não, meu Deus, ela é cega e cozinha. Tá,
ela é dona de casa, ela precisa cozinhar, senão ela não come, né? Ou, meu Deus, ele foi no banheiro, tá? Ele vai estar com vontade de fazer xixi, né? Fazer suas necessidades fisiológicas, ele não vai no banheiro, né? Ai, mas ele pega todas as bolachas. Aí é uma curiosidade dele, então ele precisa entender que se ele está comendo bolachas compartilhadas, ele não vai poder passar a mão em toda a bolacha, né? Então eu vejo assim, tem várias coisas aí, mais que, tá, Fernanda e Marcelo, eu digo para vocês que eu tenho tido esse ano, assim, várias empresas com uma visão totalmente diferente que realmente se propõem a estar, né, inserindo, mudando às vezes, sim, fazendo as adaptações conforme conforme o trabalhador, né, fala, entendeu? Ouvindo esse trabalhador, não, às vezes muitas busca a SIC, mas já com não, é porque o fulano falou isso, tá? Então vamos lá, sabe? Então acho que isso tem mudado muito. Empresas que estão ousando, sabe, em colocar em cargos que muitas vezes as pessoas falavam assim, não tem como uma pessoa cega trabalhar na boca de caixa, né, para, sei lá, empacotador. Não, teve uma empresa agora que apostou, né, colocou uma pessoa cega para empacotar. A pessoa está com dificuldade? Tá, né? Tem questões? Tem, mas está lá, está trabalhando. E a gente e aqui eu estou hoje com vários currículos de pessoas que precisam do trabalho para dignidade, para se sentir vivo, né? Como eu falei para ti, nós temos uma menina que perdeu a visão há pouco tempo, né? Ela estava numa empresa que deu depoimento que era acessível, não sei. Ela pediu demissão dessa empresa e está ingressando numa outra empresa que deu a oportunidade para ela. Então, em menos de 6 meses, ela fez a reabilitação dela novamente e está sendo inserida no mercado de trabalho numa outra empresa que está dando oportunidade para ela. Vai dar certo nessa outra empresa? Não sei, mas ela está indo. E eu acho que é isso que precisa. Eu entender que eu estou com trabalhadores. E dentro desse trabalho, sim, a Elisana vai ter, como agora, falando para vocês, tem várias falas minhas que, talvez soem para algumas pessoas, meu Deus, mas como que ela pode estar falando isso? Ela dentro de uma associação de cegos, não podia estar falando assim, ela tinha que falar de outra forma. Mas é da forma como eu vejo. Posso, sim, e acho, como ser humano, sempre ressignificar, todo dia, né, toda hora. Então, é isso que é preciso. E abrir, sim, o coração para estar, eu falo muito, né, no humano, então, para a gente estar indo nessa caminhada aí do novo, sim, dos desafios, sim, do errar, sim, do acertar, e seguir nesse caminho. Muito bom, Elisana, muito bom mesmo. Para a gente finalizar, não sei se a Fernanda quer falar mais alguma coisa, eu me dou por satisfeito com um último exercício para a gente fazer juntos aqui, todo mundo, juntos, né, todo mundo aqui. Que seria assim, Elisana, a gente imaginar que entre os nossos ouvintes aí tem aí algum CEO, algum gerente de alguma empresa que gostaria de contratar uma pessoa com deficiência visual. Mas para a gente que trabalha com diversidade, a gente costuma dizer que sair contratando nem sempre é a melhor solução, na verdade, quase nunca, né? Assim, eu acho que a gente sempre recomenda que antes a gente prepare o ambiente para que esse recrutamento dê os frutos que se espera quando se fala, né, dos benefícios da diversidade para dentro de uma equipe e tal. Sim. E aí eu queria saber de ti, assim, o que tu diria para essa pessoa, esse ouvinte hipotético, né? O que ela pode fazer antes de te ligar, antes de fazer tocar o teu telefone, aí o que tu recomendaria para ela fazer antes? Olha, Marcelo, isso, não sei se eu entendi bem tua pergunta, mas assim, o mesmo trabalho que ela faz quando ela faz para contratar outra pessoa. Entendeu? Porque quando ela vai contratar alguém, ela vai sim montar ali, junto ao seu RH, uma seleção, uma entrevista, né? Os passos ali, então, os mesmos passos que ela vai fazer para uma pessoa, para qualquer trabalhador, para esse trabalhador que tenha, né, uma especificidade. Então, eu sempre procuro falar dessa forma, assim, então tu vai seguir os mesmos passos que você seguiria para contratar, vamos pensar assim, eu quero contratar para administrador, então, vou fazer a primeira entrevista, a segunda, e
Mas como essa entrevista, Elisana, tu acha que precisa ser em braille? Então, aí nós vamos ver. Se você pegou o currículo e a pessoa é cega, você pode perguntar a ela, tu preferes que eu faça em braille para ti as questões, ou tu prefere que eu passe no computador e no computador com leitor de tela? Então, são essas questões que precisam ser vistas, mas eu acho que o processo em si é o mesmo como toda contratação, entendeu? De qualquer Sim. profissional. Eu não O vejo que, o que que eu te seja... pergunto, acho que eu não me expressei bem, é mais assim, quando a gente estava falando antes, né, daquela que eu chamei de acessibilidade humana, né, que é você preparar um pouco o ambiente para lidar com a diversidade, para lidar com necessidades diferentes, né, quando você tem, por exemplo, uma equipe muito homogênea, e que às vezes não tá preparada para lidar com alguém que não funciona dentro das mesmas condições, por exemplo, que o restante da equipe, né? Então é mais uma questão de preparação dentro dessa acessibilidade humana, né? O que dá para fazer, por exemplo, para que quando essa pessoa chegue dentro da empresa, ela seja bem recebida, ela seja acolhida, que se crie um clima onde ela vai poder ser aquilo que você estava falando, ela vai poder ser mais uma dentro da equipe, ela vai poder ser uma pessoa que não vai que vai se sentir muito mais confortável sendo tratado como todos do que sendo tratada com algum tipo de tratamento especial ou sendo louvada por coisas que são coisas básicas que todo mundo faz, enfim, né? Uhum. Eu acredito assim, ó, que a primeira coisa que todas as empresas deveriam fazer é estar trabalhando sobre o modelo social de deficiência, né? Um novo modelo de deficiência. Eles tendo essa questão dessa capacitação, independente de ele estar recebendo uma pessoa com deficiência ou não. Então, se isso seria como um currículo ali dentro das capacitações da empresa, entendeu? O novo modelo social de deficiência. A partir daí, eu acredito que a empresa já estaria, entendeu? Já está fazendo com que as pessoas entendam melhor o que é essa deficiência, não só física, né? O cegueira, ou auditiva, ou física, né? De membros, enfim. Mas o que é esse modelo social de deficiência que nós temos hoje? Né? Como que se vê, que leis que tem, entendeu? Acho que partindo dessas questões, desse trabalho, né? Enfim, nós temos livros maravilhosos aí para trabalhar sobre o modelo social de deficiência da Magda Diniz, que é um livro pequenininho e que você lê e consegue trabalhar dentro das próprias capacitações da empresa como um todo. Então, quando a gente receber, né, um colega com uma determinada deficiência, tu já vai estar, não, peraí, a gente já estudou sobre isso, independente de ter ou não. Porque a capacitação, uma vez até as empresas chamavam, né? É assim que vem falar sobre como conduzir uma pessoa cega, como tratar, enfim. Mas hoje, Marcelo e Fernanda, tu vai ali no Google e coloca como conduzir uma pessoa cega. Puf! Aparece N coisas para te ler. Como não sei, sabe? Então, até tem uma menina que ela esqueci o nome dela, ela dá muitas palestras sobre a questão do modelo social de deficiência e ela fala aí. A gente às vezes cria muito assim ferramentas para dizer como lidar, como é que é quando chegar, você tem que falar, você não pode gritar, mas chega numa hora que você eu falo super alto, né? Então não é porque a pessoa é cega e eu grito, é porque a Elisana fala muito alto, né? Não pode pegar no braço da pessoa cega porque ela tem a mobilidade, ela usa sua bengala. Se tu me encontrar hoje, eu vou estar com 5, 6 cegos pendurados e não estamos nem aí, entendeu? Mas isso significa então que ele não precisa... Sim, ele precisa sim usar a bengala dele, ele precisa... mas não que isso seja... não, antes a gente falava, não dá carona, né? A pessoa tem que saber andar sozinha. Quando ela precisar, ela vai saber. Ela vai ter sim a sua, né, a sua autonomia. Então, o que eu diria para uma pessoa? Vamos receber pessoas com deficiência na nossa empresa, sim, porque, né, a gente tem, enfim, a questão da cota, que eu acho que isso não é legal, mas, enfim, temos a lei, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco desse modelo social de deficiência, da deficiência. Vamos saber as leis que existem, né? Até mesmo para quando uma pessoa com deficiência chegar na tua empresa e dizer assim, eu tenho que ter o piso. Para aí, não é bem assim, tu não tem que ter o piso, tu tem que ter as linhas guias, e a nossa empresa tem a linha guia, então tu podes ir. E o próprio dono dessa empresa
traçando essas ações dentro aí do modelo social de deficiência, ele vai começar a entender melhor a questão da contratação de uma pessoa com deficiência. Eu acredito que se nós partíssemos disso nas escolas, nas empresas, em qualquer âmbito, conhecendo o que é mesmo esse modelo social de deficiência, nós não teríamos mais essa questão de tem vaga para isso, tem vaga para aquilo. Nós traríamos aquilo que eu iniciei com vocês, o ser humano, a contratação da pessoa dentro de qualquer núcleo, em qualquer ambiente. Da universidade, como tu falou, da própria escola, né? Quando aqui na SIC, nós recebemos professores diversificados todo ano, a gente não trabalha com os mesmos professores. A gente precisa trabalhar um modelo social de deficiência, porque o professor vem com aquela questão, eu estou trabalhando com o cego, eu tenho que ajudar, eu tenho que mostrar para ele, Não! Entendeu? Nós estamos aqui para trabalhar com a reabilitação. Essa pessoa cega está aqui para ter a sua autonomia, entendeu? Então, ela precisa sim fazer, ela precisa sim cair para saber levantar. Isso é a pessoa, não é o cego, é eu. Eu preciso muitas vezes, né, da luz, do escuro, para mim saber onde que eu estou, onde que eu não estou. Eu vejo dessa forma. Muito bom. Muito bom, gente. Eu me dou por satisfeito. Então, eu só queria, desculpa, eu só queria complementar, Liliane, eu acho que é maravilhoso, mas eu acho que a gente precisa entender Elisana, né? Eu falei Liliane porque, deixa eu voltar, Liliane foi a outra do outro. Assim, Elisana, eu acho que é maravilhoso, isso é muito importante, mas nós temos, dentro das organizações, lideranças de gestores que precisam lidar diariamente com essas questões. Eu acho que isso é bem importante, assim, porque as empresas precisam lidar, os gestores precisam lidar com questões comportamentais o tempo inteiro, né? E que nem sempre estão prontas, e que nem sempre estão prontos e prontas para questões da inclusão de pessoas com algumas questões específicas, né? Eu acho que, e aí isso é o maior desafio, né? Eu acho que existem várias questões de liderança inclusiva, de liderança participativa, que a gente precisa entender, porque é muito interessante, porque as lideranças, elas entendem, elas estudam questões de pessoas que têm dificuldades, por exemplo, para trabalhar em público ou para trabalhar em equipe. Só que elas têm muita dificuldade quando é uma pessoa quando tem uma dificuldade para trabalhar em equipe e essa pessoa tem uma deficiência, por exemplo, ela tem uma baixa visão, ela tem uma questão física, uma necessidade física e que tem dificuldade. Aí ela não coloca ela na caixinha do relacionamento interpessoal, ela coloca essa pessoa na caixinha da deficiência física. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa entender, e enquanto empresa, a gente precisa entender que somos indivíduos e que temos as nossas individualidades. E que não dá para a gente tratar João, Maria, Pedro e Jorge, que têm deficiências visuais, como a primeira pessoa com quem eu trabalhei tinha deficiência visual e que era uma pessoa maravilhosa, né? E aí essas pessoas têm as suas individualidades. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E aí também é um desafio a gente entender que as pessoas com deficiência, né, têm diversas possibilidades de atuação. E que a gente precisa olhar para todas essas possibilidades. E às vezes nós olhamos para aquilo que ela não pode fazer e não para todas as possibilidades que ela tem. Porque uma pessoa com baixa visão é só isso, ela só tem baixa visão. Ela tem várias outras possibilidades, né? E a gente não enxerga isso. Então, acho que esse é um ponto, né? A gente entender todas as possibilidades de uma pessoa que tem uma necessidade especial, que nem sempre é uma deficiência.
Uhum. Muito bom, Fernanda. Elisana, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre o comentário da Fernanda. Não, acho que é verdade, eu assim concordo, né, com a Fernanda em todas na fala dela e realmente é dessa forma que a gente vê hoje mesmo, assim, essa questão de olhar e eu acho que não é só na questão da deficiência, nós humanos a gente tem muito essa questão ainda muito forte, né, de tu ver só o erro, né, só o que falta. Na verdade não é nem o erro, é a falta, é o que está faltando. Não me interessa, por exemplo, se aqui eu, Marcelo e a Fernanda tivemos um momento em que a gente descobriu várias coisas. É só assim, o que ela não falou? O que faltou ela falar? Não, vamos pegar o que tem agora, o que dá para trazer. E trazendo para o mercado de trabalho, né, bem que a Fernanda colocou, é sempre essa coisa assim de estar ou enaltecendo ou estar menosprezando dentro da limitação que a pessoa tenha, né? E necessidades qualquer um tem, independente, né, de ter uma deficiência ou não, as nossas necessidades só a gente que sabe, né? E às vezes, hoje, eu vejo que a maior é a nossa doença, né? A doença mental que a gente tem aí, e às vezes as pessoas ficam só, não, ele é deficiente, tá, não. Mas e eu que não aparento ter nenhuma doença, nenhuma deficiência visível, mas estou com essa minha saúde mental abalada e posso não fazer nada dentro do meu trabalho, né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa também estar percebendo. É isso. Muito bom mesmo. Inclusive, aí já, Fernanda, fica a dica aí para um próximo quarto episódio. Saúde mental, acho que é um tema incrível, né? Gente, queria agradecer demais, Elisana, a tua presença. A ideia da Fernanda te chamar realmente foi um acerto imenso, assim, muito bom. Acho que a gente aprendeu um monte. E eu acho que é esse movimento, né, da gente começar discutindo o geral e entrar nas especificidades dá uma dimensão muito maior do que é a diversidade, do que é o capacitismo, nesse caso específico, né? Acho que a gente fica... dá mais palpabilidade, mais realidade mesmo para essa discussão, assim, e a tua presença hoje, os exemplos que tu trouxe, as histórias, enfim, foram super importantes para a gente assimilar tudo isso, assim, que como a Fernanda disse, eu acho que a gente trabalha com isso, a gente estuda, mas assim o estudo não resolve, né? Muitas coisas que só a experiência, a prática conseguem mostrar para a gente, né? E eu acho que as histórias elas são um caminho muito poderoso para desenvolver essa nossa empatia, e as histórias que tu trouxe, os exemplos que tu trouxe hoje foram muito reais, muito legais para a gente conseguir ampliar a nossa percepção sobre o universo da deficiência visual. Então, eu queria te agradecer demais, já dizer para a Fernanda que foi muito bom dividir aí essa função com ela, que aconteça várias outras vezes. E assim que sair, logo vamos editar, vamos deixar bem bonitinho esse podcast para botar ele no mundo aí, e outras pessoas poderem te ouvir, Elisana, poderem te ouvir, Fernanda, poderem me ouvir. Muito bom, gente. Obrigado demais. Eu também agradeço você, Marcelo, Fernanda também. Acredito que, como a Fernanda falou, finalizamos com chave de ouro esse 2022. Acredito, sim, que 2023 vai ser, sim, sucesso, independente, né, das luzes que vão se apagar, das luzes que vão se acender, né? Eu acredito que vamos estar aí ressignificando a caminhada e só tem frutos, né? É o que eu sempre digo. Essa questão de, foi ruim, foi, mas esse ruim foi para mim aprender e estar seguindo em frente, tá? Agradeço de coração, estou aqui sempre que vocês precisarem, né? Da minha forma, da minha entrega e à disposição, tá? Um grande abraço aí, Fernanda e Marcelo. Beijão, gente. Tchau Obrigado. para vocês. Muito obrigada, Elisana.
Esse foi o podcast Diversidade Empresarial. Produção executiva Diva Inclusive Solutions e Sindesp Santa Catarina. Produção Onara Freire e Marcelo Tel. Edição e finalização Marcelo Tel. Apoio ICAEPS, SEAC Santa Catarina, FEVASC e ODS.